Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. Peço desculpa pela minha voz, tá parecendo voz de locutor de rádio, porque minha garganta ainda tá meio ruim. Eu tô sarando de uma gripe e a garganta tá um pouquinho prejudicada ainda, tá? Mas isso não vai impedir a gente de bater um papo nesse vídeo aqui sobre dinossauros da eletrônica, que é uma área que nós temos aqui no canal onde estudamos a eletrônica antiga, componentes e circuitos que ou não existem mais, ou se ainda existem numa quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. E hoje nós vamos bater um papo sobre a válvula triodo e as capacitâncias internas que ela possui e como isso prejudica o funcionamento dela. Bom, então a gente vai estudar direitinho nessa aula aqui essas capacitâncias da válvula triodo, beleza? Pessoal, mas se vocês gostam de válvulas desse assunto, vocês vão gostar também do curso de eletrônica digital. Primeiro link aí na descrição do vídeo, você pode adquirir o nosso curso. Estudamos eletrônica digital desde o básico até o avançado, para quem não conhece nada de eletrônica ou para quem quer reviver, quer relembrar, ou para aqueles que gostam da eletrônica digital. Primeiro link na descrição, o curso é no Telegram, apenas R$ 150, a matrícula é preço único, o curso é vitalício. E para quem é membro do canal vai pagar apenas R$ 100, tá? O curso já está rolando no Telegram, já tem aulas lá. Primeiro link da descrição. No segundo link você tem o material do curso, né, em forma de kit, produzido lá pela Mamute Eletrônica, nosso parceiro comercial. Você pode comprar com eles o kit do curso. Ou então, se você quiser montar o seu kit depois, ou comprar as peças separadas, ou comprar o kit mais para frente, pode também, tá? Não é obrigatório. Esse kit aí eu vou usar nas aulas de prática. As aulas de prática vão começar no dia 27, na quinta-feira, todas as quintas-feiras, são 5 quintas-feiras, das 8 às 9h30 da noite, tá bom? Então aproveita lá. E no terceiro link da descrição do vídeo, se você gosta de placa Tecon, você quer aprender como funciona, os segredos, placa Tecon é a placa ligada no display, que fornece os sinais para o funcionamento do display dos televisores LCD, tá bom? Então lá no curso a gente aborda o funcionamento da placa Tecon e também dos circuitos adjacentes, os defeitos que ela costuma apresentar. Então, o custo está bem barato, está R$ 50, uma promoção, curso, e mais um e-book falando sobre segredos obscuros da placa Tecon. Bom, é o terceiro link na descrição. No quarto link você tem as promoções da nossa loja burgoseletronica.com.br. Bora lá estudar, tá bom? Pessoal, eu acho que esse vídeo aqui vai ficar um pouco comprido, porque eu quero explicar algumas coisas relacionadas às válvulas, tá? Não somente a válvula triodo, mas é tudo interligado esses assuntos, tá? Pessoal, as válvulas eletrônicas começaram a ser utilizadas nos aparelhos lá na década de 20, mais ou menos na metade da década de 20. É claro que aquelas válvulas eram mais simples, mais rudimentares. Depois, obviamente, a técnica de fabricação das válvulas foi evoluindo, e as válvulas foram evoluindo, foram ficando menores, tá? Mais eficientes. Então, nós temos aqui, pessoal, a primeira válvula que foi utilizada como amplificadora, que era a válvula triodo. Então, a válvula triodo é um tubo de vidro ou metal, dentro dele tem o vácuo, o ar foi retirado, tem alguns elementos metálicos lá dentro, entre eles o catodo filamento. O catodo e o filamento são os eletrodos que o catodo é um tubinho, dá para ver aqui, ó. Esse tubinho é recoberto de tungstênio e tório, que são substâncias resistentes ao calor e rica em elétrons, tá? Então, o filamento fica dentro do catodo e aquece o catodo. Quando o filamento aquece o catodo, os elétrons se soltam do catodo e formam uma nuvem eletrônica em volta dele. Daí em volta do catodo a gente tem uma placa metálica bem grande. Ó. O tamanho varia de acordo com a válvula. Então essa placa, cujo símbolo é esse daqui, ó, se você aplicar uma tensão positiva, ela vai atrair os elétrons do catodo. Os elétrons vão sair do catodo e vão até a placa. Tá? E aí você vai ter uma corrente de elétrons dentro desta válvula. Em algumas válvulas, poucas, é o próprio filamento o emissor de elétrons. Não tem o catodo. Tá? Porém, a maioria das válvulas tem o catodo. Tem o tubinho redondinho ou achatado, depende do modelo da válvula. E esse tubo que emite os elétrons. Né? A placa recebe os elétrons, a placa atrai os elétrons, estabelecendo uma corrente eletrônica entre o catodo e a placa por dentro da válvula. Bom? A grade de controle, que foi colocada aqui dentro por um cientista chamado Lee Forrest,
A grade de controle, ou G1 simplesmente, era uma grade espiralada, em formato de espiral, que se você aplicasse nela uma tensão menor do que a do cátodo, ela repele parte dos elétrons que saem do cátodo em direção à placa. Daí você diminui o fluxo de corrente pela válvula, entre o cátodo e a placa. Quanto menor for a tensão da grade, menor vai ser o fluxo de corrente entre o cátodo e a placa. E se você colocasse uma tensão muito baixa aqui na grade, ou muito menor que o cátodo, a grade bloqueia todos os elétrons e aí você desliga, você corta a corrente interna na válvula. É por isso que o elemento passou a ser chamado de válvula, né? Porque válvula é uma analogia, por exemplo, à válvula hidráulica. Que é a válvula hidráulica, mecanicamente, ela controla o fluxo de um fluido, por exemplo, a água, né? A torneira é uma válvula hidráulica, né? Então, você mexendo na torneira, você consegue aumentar ou diminuir o fluxo de água. Dependendo se você girar ela toda, você corta o fluxo de água. Então, como a torneira é uma válvula de água, esse componente aqui é uma válvula eletrônica, porque ele controla a passagem de elétrons. Assim como a torneira controla a água, esta válvula controla elétrons. Quem que controla? A grade de controle. Tá? Então, essa primeira válvula aqui, ela tinha um comportamento interessante. Se você aplicasse nessa grade uma tensão pequenininha, fizesse a grade aumentar ou diminuir a tensão, ou seja, se você aplicasse um sinal de rádio, por exemplo, pequeno, na grade, e esse sinal fizer a grade aumentar e diminuir a tensão, o fluxo de corrente entre o cátodo e a placa varia também. Ora mais corrente, ora menos corrente. Mais corrente, menos corrente. Se você colocar um resistor aqui na placa, a queda de tensão nesse resistor vai variar. Vai aumentar e diminuir. Então quer dizer que mesmo que eu faça a grade dela variar um pouquinho, a tensão na placa varia muito mais. 40, 50, 60, 100 vezes mais. Então a válvula nesse caso é uma amplificadora, ela funciona como amplificador. Ela pega um sinal pequenininho aqui na grade e aqui na placa eu vou ter um sinal bem maior. Esse é o efeito amplificador dela. Então as primeiras válvulas a serem utilizadas nos rádios eram válvulas triodo, eram as primeiras válvulas que amplificavam sinais elétricos. Porém, a válvula triodo, que foi a primeira válvula amplificadora, aqui tem os elementos dela, tá, pessoal? Ligados nos pinos embaixo, os elementos internos, né? Então, a válvula triodo, ela tem um problema. Na verdade, todas as válvulas têm isso, mas no triodo é pior. Se você olhar os eletrodos da válvula, eles são de metal. E se você pegar dois eletrodos de metal, entre eles você tem um vácuo dentro do vidro da válvula. Então você tem duas placas metálicas e o vácuo no meio, que seria um isolante. Então aqui você tem um capacitor. Então entre cada dois eletrodos da válvula você tem um pequeno capacitor, você tem uma capacitância. Então você tem uma capacitância entre a placa e o cátodo, só que essa capacitância é pequena. Por quê? Porque a placa está longe do cátodo. Então, se você tem um dielétrico mais espesso, diminui a capacitância. Você tem uma capacitância pequenininha entre a placa e o cátodo. Entre a grade e o cátodo, você também tem uma capacitância pequena, porque tanto o cátodo é um elemento pequeno, ele tem uma área pequena, tem uma superfície pequena, reduzida. Então, a capacitância entre a grade e o cátodo é pequena também. Porém, a capacitância entre a grade e a placa é bem maior. Por quê? Porque a placa é grande, tem uma grande área. E a grade é maior do que o cátodo. Então você tem dois elementos aqui com uma área maior, formando então um capacitor de valor maior. Tá? Muito bem. Falando em capacitor, lembrando que a válvula triodo tem 3 capacitores dentro. E o pior deles é esse aqui, ó, entre a grade e a placa. Falando em capacitor, vamos dar uma relembradinha aqui no comportamento dos capacitores na corrente contínua. O capacitor é um componente eletrônico usado para armazenamento de energia elétrica em forma de cargas elétricas. Se você aplica uma tensão no capacitor, ele vai se carregar. Uma placa dele vai armazenar carga positiva e a outra placa carga negativa. Porém, no momento que você conecta a alimentação no capacitor, ele vai estar vazio. Como ele vai estar vazio, vai começar a carga, vai começar a circular uma corrente pelo circuito enquanto o capacitor está carregando. Quando o capacitor, à medida que ele vai carregando, vai se enchendo, a corrente no circuito vai diminuindo. Vai chegar uma hora que o capacitor já está cheio, já está carregado. Daí a corrente no circuito vai ser muito pequena ou vai parar de vez. Tá?
Então, a corrente contínua é uma corrente que mantém sempre o mesmo sentido, o mesmo valor. Então, no circuito que tem capacitor e corrente contínua, ela vai carregar o capacitor, e quando o capacitor já estiver carregado, ela não vai circular mais, não vai mais ter corrente por aqui. Então, para a corrente contínua, a gente diz que o capacitor funciona como se fosse um circuito aberto. Olha só. Para a corrente contínua, a corrente entra aqui, não sai nada aqui, ó. Não tem corrente circulando. Não sei na hora que você liga, carrega o capacitor, depois acabou. Depois não tem mais corrente. Você pode deixar ligado o circuito, não vai circular mais corrente. Então, para o capacitor carregado, ele é um circuito aberto para a corrente contínua. E para a corrente alternada? Para a corrente alternada, como a corrente alternada ela muda de polaridade direto, então quando ela tem essa polaridade aqui, o capacitor carrega, circula a corrente. Quando ela muda de polaridade, o capacitor descarrega, circula a corrente de novo. Quando ela muda para cá de novo, o capacitor carrega de novo, circula a corrente. Quando inverte a polaridade da corrente, o capacitor descarrega, circula a corrente. Então percebam que na corrente alternada, o capacitor nunca termina de se carregar. Ele fica carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega, de modo que no circuito do capacitor sempre vai ter corrente alternada circulando. A corrente alternada vai fazer o capacitor constantemente carregar e descarregar. Então a corrente alternada entra aqui e aqui sai também. Por quê? Porque o capacitor vai carregar, descarregar, carregar, descarregar, carregar, descarregar. Então as variações desse lado vão aparecer desse outro lado também. Porém, dependendo do valor do capacitor, o capacitor é o seguinte. Quando ele está vazio, ele está descarregado e começa a carga dele, ou ele tem pouca carga, a corrente no circuito é alta. Ela vai diminuindo à medida que o capacitor vai carregando. Então, no final da carga do capacitor, a corrente já é pequena. Ou nada, se ele já estiver carregado. Tá? Então, a corrente que vai circular por aqui, ela não vai circular livremente, vai depender de quanto de carga o capacitor tem. Se na hora que inverter a polaridade da corrente, o capacitor tem pouca carga, a corrente que circula aqui é maior. Se na hora que inverte a polaridade, o capacitor já tiver bastante carga, a corrente que vai circular é menor. Portanto, o capacitor para a corrente alternada, ele vai funcionar como uma espécie de resistor. Um resistor aparente, né? Um resistor como se fosse um resistor, mas não é. Essa resistência que o capacitor oferece ao circuito de corrente alternada chama-se reatância capacitiva. Reatância capacitiva, que é abreviado por XC. É a resistência que ele oferece à corrente alternada. Tá? Ó, vamos lá. Aqui eu tenho um capacitor grandão, tá vendo aqui o símbolo? Capacitor grandão, ele demora para carregar. Então, na hora que inverter a polaridade da corrente, ele vai estar com pouca carga ainda. Então, ele vai carregar e descarregar com uma corrente mais alta. Por quê? Porque ele vai estar no começo da carga. Então, na hora que inverter a polaridade, ele tem pouca carga, então vai ter uma corrente maior circulando. Portanto, um capacitor maior demora mais para carregar, na hora que inverte, ele está no início da carga, a corrente é maior. Se a corrente é maior, a reatância capacitiva é pequena. Olha, então quer dizer que se um capacitor é grande, a reatância que ele oferece à corrente alternada é pequena, é menor. Tá? Capacitância grande, reatância pequena. E o contrário? Ora, o contrário, o capacitor pequenininho, na hora que inverte a polaridade da corrente, ele já está com praticamente toda a carga, ou com muita carga. Se ele já está com muita carga, a corrente no circuito é bem menor, ó, bem menor. Cada vez que muda de polaridade, a corrente muda de sentido, porém ela vai ser bem menor, porque na hora que ocorre a inversão, como o capacitor pequeno carrega muito rápido, ele já vai estar com bastante carga. Então a corrente no circuito vai diminuir muito. Tá? Então percebam que o capacitor pequenininho tem uma reatância capacitiva maior, ó, bem grande. Ó. Capacitor pequeno, reatância grande. É o inverso. Ó. Capacitor grande, reatância pequena. Capacitor pequeno, reatância grande. Beleza? Então, reatância é uma espécie de resistência que o capacitor oferece à corrente alternada. Quanto maior o capacitor, menor a reatância e vice-versa. Beleza? Tranquilo. Depende da frequência também. O mesmo capacitor aqui, ó, mesmo valor.
Se a frequência da corrente é baixa, quer dizer que ela demora para inverter. Se ela demora para inverter, dá tempo do capacitor carregar. Quando ela inverter, o capacitor vai estar com bastante carga, pouca corrente. Então quer dizer que se a corrente varia devagar, baixa frequência, a reatância do capacitor, que já vai estar quase totalmente carregado quando inverter, é bem maior. Frequência baixa, reatância alta. E o contrário, quando a frequência é alta, quando ela muda muito depressa. Quando ela muda muito depressa, não dá tempo do capacitor carregar muito. Na hora que mudou, ele está com pouca carga, então a corrente que vai circular vai ser maior. Tá? Maior a corrente, menor a reatância. Então, resumindo, capacitor na corrente contínua, ele carrega, não passa mais a um circuito aberto. Na corrente alternada, carrega e descarrega o capacitor, sempre vai ter corrente circulando, ele atua como um resistor. Esse resistor aqui chama-se reatância capacitiva. Quanto maior o capacitor, menor é a reatância, porque ele demora para carregar. Quando inverter a polaridade, ele demora para carregar, vai estar com pouca carga, a corrente é maior. Capacitor pequenininho, carrega rápido, já vai estar com bastante carga quando inverter. A corrente vai ser menor, maior a reatância. Frequência baixa. Frequência baixa, demora para inverter a polaridade, na hora que inverte o capacitor já está com bastante carga, corrente pequena, grande reatância. Frequência alta, a variação muito rápido, carrega, não dá tempo do capacitor carregar, ele vai estar com pouca carga quando inverter, corrente maior, pequena reatância. Bom? Então, quanto maior o capacitor ou a frequência, menor é a reatância capacitiva. Por que eu estou explicando isso? Lembra que aqui tem um capacitor? Ó? Aqui tem um capacitor dentro da válvula. Na verdade, a válvula é válvula, mas é capacitor também. Vamos ver aqui, ó, uns exemplos aqui. Tá? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma válvula triodo funcionando com 400 Hz, que seria um sinal de áudio, por exemplo. Né? Nas faixas de áudio, o triodo funciona bem. Pelo seguinte, porque o áudio tem baixa frequência. Lembra que aqui tem um capacitor razoável de alguns picofarads, aqui entre a placa grade? Esse capacitor, para as frequências baixas, a reatância dele é muito alta. Ele é como se fosse um resistor muito alto, então ele não interfere no funcionamento da válvula. O sinal entra aqui, 1 volt pico a pico, sai 40 amplificado, só para dar um exemplo, tá? E vai para frente. Então quer dizer que essa capacitância aqui, ó, entre grade e placa, para as frequências baixas não faz cócega nenhuma. Mas aqui já começa a ferrar o negócio. Aqui já começa a estragar. Olha, agora eu tenho um sinal que entrou na grade da válvula de 1 MHz. Essa capacitância aqui, lembra? Frequência alta, pequena reatância. Então, esse capacitor tem uma reatância bem menor do que com 400 Hz. Então, parte do sinal que sai na placa amplificado volta para a grade. Então, eu tenho aqui esse sinal de entrada, 1 volt. E o sinal de retorno, olha, o sinal de retorno é o contrário do sinal de entrada, porque a válvula inverteu ele. O sinal de retorno é uma parte desse daqui. Então, a válvula inverteu ele. Então, eu vou ter dois sinais na grade, eu vou ter o sinal original e o sinal de retorno. Como eles são invertidos, eles vão se subtrair. Subtraindo os dois, vai sobrar meio volt no total. E a saída que devia ser 40 vai para 20 volts pico a pico. Então, portanto, essa frequência de 1 MHz, a válvula teve um ganho menor do que nessa daqui. Porque retornou parte do sinal, anulou parte da entrada, diminuiu o sinal total na saída. Aqui a frequência aumentou, a reatância diminui mais ainda. Então, uma parte maior do sinal retorna. Então, eu tenho a entrada de 1 volt, o retorno 1 volt também. Ó. Como os dois sinais são iguais e estão em oposição, eles se subtraem, não sobrando nada. Então, esta válvula não amplifica. Olha que interessante. Então, quer dizer que entra sinal, não sai nada. Por quê? Porque o sinal que tende a sair retorna e mata o sinal da grade. Mata. Mata o sinal de entrada. Não sai nada aqui depois. Sai no primeiro momento, depois não sai mais nada. Então quer dizer que essa válvula aqui, ó, e nessa frequência aqui não amplificou nada, não saiu nada. E quando o sinal que... e quando a frequência é maior ainda, retorna uma parte maior, porque a reatância aqui é menor ainda, retorna uma parte maior ainda para a grade. Só que agora o retorno é maior
do que o original. Como o retorno é invertido, ele vai ganhar do original e ele vai entrar de novo na válvula, vai sair aqui. Vai voltar, vai entrar de novo, vai voltar, vai sair de novo, vai voltar, vai sair de novo. Conclusão, a válvula fica oscilando. A válvula oscila ao invés de amplificar. Ela vira um oscilador, ela gera umas frequências. Olha aqui, ó. E aqui eu não quero uma válvula osciladora, aqui eu quero uma válvula amplificadora, então ela oscila. A válvula triodo na frequência muito alta, ela pode oscilar. Então percebe que a válvula triodo, áudio, ok, funciona bem. Frequência alta, ou ela diminui o ganho, ou não amplifica porcaria nenhuma, ou oscila. Tá? Muito bem. Para corrigir essa deficiência da válvula triodo, foi colocado uma outra grade dentro, entre a grade de entre a grade de controle e a placa. Essa outra grade colocada dentro passou a ser chamada de grade de blindagem ou grade screen. Screen em inglês significa tela, né? A função dessa grade é blindar a capacitância ruim entre a placa e a grade de controle. O que ela faz? Ela cria duas capacitâncias, ó. Uma capacitância aqui e uma outra capacitância aqui, ó, duas. Na verdade, três, porque tem uma daqui para cá também. Então, o que acontece? Eu tenho duas capacitâncias em série. Essas duas capacitâncias em série reduzem bem a capacitância total entre a grade de controle e a placa. Olha, então quer dizer que a válvula que tem uma grade de blindagem e reduz a capacitância entre a grade de controle e a placa chama-se tetrodo, válvula tetrodo. É uma válvula de 4 eletrodos. Catodo, grade de controle, grade de blindagem e a placa. Tá? Essa válvula aqui já foi uma revolução em relação ao triodo. Já era um triodo aperfeiçoado. Embora seja tetrodo, mas na verdade era um triodo aperfeiçoado. Funciona bem essa válvula? Não, não funciona bem essa válvula. Por que não funciona bem? Ora, eu tenho uma outra grade aqui. Essa grade deve ser polarizada para ela fazer o efeito dela. Ela deve ser polarizada com uma tensão alta próxima ou igual à da placa. Tá? Então eu vou ter uma outra grade com tensão positiva. Então na prática essa grade vai funcionar como uma grade aceleradora. Então os elétrons vão sair disparados do catodo em relação à placa, mais do que no triodo, porque o triodo é só a tensão da placa, atrai os elétrons vão. Aqui eu tenho duas coisas atraindo os elétrons. Eu tenho a placa e tenho a grade de blindagem. Então os elétrons aceleram, batem na placa. Como os elétrons batem na placa com alta velocidade, parte deles volta. Fica em volta aqui da placa, criando uma nuvem de elétrons aqui em volta da placa. Essa nuvem de elétrons de retorno, os elétrons vão, batem, alguns voltam. E fica uma nuvem em volta aqui, ó, enchendo o saco. Esta nuvem de elétrons que fica aqui chama-se emissão secundária. É bom ou ruim? É péssimo. Vou mostrar para vocês por que é péssimo. Aqui, ó. Eu tenho um sinal aqui. Eu tenho polarização. Aí os elétrons saem em alta velocidade do catodo, na placa bate, alguns voltam. Forma uma nuvem aqui. Essa nuvem repele os elétrons do catodo. Então uma quantidade muito menor de elétrons do catodo consegue chegar na placa. Porque tem uma nuvem enchendo o saco aqui, ó. Então uma quantidade muito menor. Os primeiros bate, volta e fica aí uma nuvem enchendo a paciência, impedindo a entrada de novos elétrons na placa ou diminuindo bastante. Conclusão, isso reduz bastante a corrente entre o catodo e a placa. Se diminui bastante a corrente entre o catodo e a placa, diminui a amplificação. No caso, essa válvula com emissão secundária nem chegou a amplificar o sinal. O sinal entrou com 1 volt e saiu com 1 volt também. Então a válvula tetrodo, embora tenha sido um aperfeiçoamento da válvula pentodo, acabou com o problema da capacitância intereletrôdica, né, capacitância entre a grade de controle e a placa, trouxe um problema a mais, que foi a emissão secundária devido à polarização da grade de blindagem. Porém, para corrigir isso, foi colocado um outro elemento dentro da válvula, uma outra grade, chamada grade supressora. E essa grade é ligada junto com o catodo, geralmente. Ó. Na maior parte das válvulas ela vai junto com o catodo, porque ela usa o potencial do catodo. Então o que acontece? Se o elétron bater aqui e voltar, alguns que conseguirem escapar da placa, a grade supressora captura e joga no terra.
Porém, devido ao potencial dessa grade, mesmo que os elétrons batam com força, essa grade já repele os elétrons aqui, ó, impedem eles de sair da placa. Então o elétron chega na placa, bate e fica. Aqui bate e volta. Aqui bate e fica. Como alguns podem escapar, os poucos que escapam, a grade captura e joga no terra. Portanto, esta válvula sim funciona direitinho. Essa válvula que tem 5 eletrodos, catodo, grade de controle para controlar os elétrons, a grade de blindagem para acabar com a capacitância interna ou para reduzir a capacitância interna, e a grade supressora para acabar com a emissão secundária, chama-se válvula pentodo, que é a válvula mais usada na eletrônica antiga, né? Ainda usa em amplificadores de áudio, né? Em circuitos de potência. Por quê? Porque a válvula pentodo, observem aqui embaixo, ó, a válvula pentodo ela tem uma transcondutância bem maior do que a válvula triodo. O que significa transcondutância, Luiz? A capacidade que ela tem de amplificar o ganho dela. Transcondutância relaciona a variação da corrente dentro da válvula com a variação da tensão aqui na grade. Quanto maior a transcondutância da válvula, mais ela vai variar com a mesma variação na tensão da grade. Em outras palavras, mais a válvula vai amplificar. Tá? Então as válvulas pentodo são as válvulas que têm o maior fator de amplificação. Tá? Porque elas têm a grade de blindagem que acelera os elétrons, ela tem a supressora que não deixa emissão secundária. Em resumo, elas têm os ganhos maiores do que as válvulas triodos. Geralmente, as válvulas triodos são utilizadas em circuitos de baixa potência, em pré-amplificadores, enquanto que as pentodos são usadas mais em circuitos de alta potência, embora elas possam ser usadas em circuitos de baixa potência também. As válvulas pentodos eram utilizadas como saída horizontal e vertical de TV, saída de áudio e vídeo de televisão, quando eram usadas em TV, saída de áudio de amplificadores, de rádios valvulados, tá? Então as válvulas pentodos, embora ela tenha 5 eletrodos e se chama pentodo, na verdade ela foi um aperfeiçoamento do triodo. Como as outras também, né? Foram um aperfeiçoamento da válvula triodo. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aqui sobre triodos, as capacitâncias internas e por que elas atrapalham o funcionamento da válvula, tá? E a evolução, né, da válvula em geral, saindo do triodo, chegando até o pentodo. Beleza, pessoal? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Aproveitem o nosso curso de eletrônica digital no primeiro link da descrição do vídeo, material da Mamute Eletrônica no segundo link, terceiro link, curso de placa Tecom, o quarto link, aí a nossa loja virtual, burgoseletronica.com.br. Se você gosta do nosso trabalho, quer e pode ajudar o canal financeiro, torne-se membro. A gente oferece vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os patrões. Por exemplo, os patrões pagam mais barato pelo curso de eletrônica digital. Tá bom, pessoal? Então nos veremos aqui numa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado e até mais, se Deus quiser.